Fala pessoal, Giro de Notícias parte 2 e agora analisando a tabela do Campeonato Brasileiro, a tabela do melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo, com estatísticas. Por exemplo, trouxemos o Giro de Notícias parte 1, ali informações a respeito do Jair, zagueiro que está na equipe do Santos e que o Botafogo está negociando. E se você quiser conhecer mais sobre o Jair, ver seu mapa de calor, ver suas movimentações, aqui ó, SofaScore, QR Code com link para vocês entrarem ali na sua lojinha de aplicativos favorita, e vou deixar no primeiro comentário o link para vocês clicarem. Gente, baixem lá, os downloads vocês ajudam demais o meu canal, é muito importante cada download que vocês fizerem lá no SofaScore. Deixem no celular, não deletem, não fiquem aí com o aplicativo, porque vocês ajudam demais o meu canal. Não custa nada, é de graça e um aplicativo que vocês vão gostar. Quem gosta de futebol tem o SofaScore instalado, o link tá aqui embaixo. Galera, a rodada do Campeonato Brasileiro ainda não terminou, né? Nós teremos ainda uma partida hoje, que será Vitória e Cruzeiro às 20 horas, mas a rodada com alguns jogos importantes praticamente chegou ao fim. Essa partida do Cruzeiro, se a equipe celeste vencer, chegará a 39 pontos e assumirá a 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Então a importância para o Cruzeiro desse jogo é chegar no G6 do Campeonato Nacional, caso vença a equipe do Vitória. E para o Vitória é um jogo importante para sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. Se o Vitória empatar, já empurra o Corinthians para o Z4 do Campeonato Nacional, mas vamos daqui a pouco mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro para vocês. Vamos primeiramente mostrar os resultados dessa rodada, a 23ª rodada do Campeonato Nacional. Esse resultado aqui para mim foi surpreendente. O Atlético Mineiro empatou em casa com o Cuiabá por 1-1. Grêmio perdeu, o Grêmio que poupou jogadores visando a Copa Libertadores América, perdeu para o Bahia por 2-0, jogo que aconteceu lá em Caxias do Sul. O Red Bull Bragantino perdeu para o Fortaleza e o Fortaleza assume a vice-liderança, um jogo em que Fortaleza foi muito melhor no primeiro tempo e o Red Bull foi melhor no segundo, não aproveitou as oportunidades e a equipe cearense conseguiu uma boa vitória fora de casa. Fluminense, que depois de uma sequência de muitas vitórias já passa novamente por um momento de instabilidade, empatou com o Corinthians por 0-0 no estádio do Maracanã. E nós tivemos ontem o Atlético Goianiense 1-0 em cima do Internacional, o Internacional que vem fazendo um Campeonato Brasileiro terrível, não consegue vencer ninguém. Você teve Criciúma e Vasco 2-2, o Criciúma abre 1-0, o Vasco vira para 2-1 e na última bola o Bolasie faz mais um gol e empata a partida, termina por 2-2. Esse jogo aqui, que foi totalmente louco, né? Palmeiras e São Paulo. O São Paulo jogou com seu time reserva, colocando algumas peças no segundo tempo. E a gente teve ali o Palmeiras abrindo o placar, o São Paulo empatando. E ali na Bacia das Almas, nos últimos minutos, no último lance praticamente, após uma falha constrangedora do Rafael, que eu não entendo, como é goleiro de seleção brasileira, a equipe do Morumbi acabou perdendo por 2-1 para o time do Palmeiras. Nós tivemos o Juventude, outro resultado que me surpreendeu, vencendo o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada por 2-1, e a nossa goleada acachapante em cima da equipe da Gávea por 4-1. Com todos esses resultados, a tabela do Campeonato Brasileiro é a seguinte: o Botafogo é líder do Campeonato Nacional com 46 pontos, na segunda posição o Fortaleza com 45, lembrando que Fortaleza tem um jogo a menos, Flamengo tem um jogo a menos, o Cruzeiro terá um jogo a menos, tem 2 jogos a menos, né? Vai estar fazendo sua partida hoje, mas continuará com um jogo a menos. O Galo tem 2 jogos a menos, o Atlético Paranaense 2 jogos a menos, o Vasco um jogo a menos, o Juventude um jogo a menos, o Red Bull Bragantino 2 jogos a menos, o Internacional 4 jogos a menos, o Criciúma 2 jogos a menos, o Grêmio 2 jogos a menos, o Vitória vai fazer a partida de hoje, né? Então não vai ficar devendo nenhuma partida, o Fluminense com um jogo a menos, o Cuiabá com 2 jogos a menos. Então o Campeonato Brasileiro com várias equipes com jogos a menos, com certeza essas partidas serão ajustadas agora, né? Com Copa do Brasil, times que estão eliminados em competições sul-americanas, você terá todos esses ajustes. E a tabela do Brasileiro do SofaScore é a seguinte: o Botafogo é líder do Brasileirão com 46 pontos, na segunda posição Fortaleza com 45, na terceira o Palmeiras, que ultrapassa o Flamengo devido ali ao saldo de gols, chega a 41 pontos, o Flamengo é quarto também com 41 pontos, na quinta posição o Bahia com 38, na sexta o São Paulo com 38, na sétima o Cruzeiro com 36, na oitava o Atlético Mineiro com 30, na nona posição o Atlético Paranaense com 29, na décima posição o Vasco com 28, na 11ª o Juventude com 28, na 12ª o Bragantino com 27, na 13ª o Internacional com 25, na 14ª o Criciúma com 25, na 15ª
nós temos o Grêmio com 24. Na 16ª, uma posição fora da zona de rebaixamento, esperando a situação do jogo de hoje do Vitória, o Corinthians com 22. Na 17ª, o Vitória da Bahia com 21. Na 18ª, o Fluminense com 21. Na 19ª, o Cuiabá com 18. E na última posição, o time que não vencia ninguém e ontem venceu a equipe do Internacional, o Atlético Goianiense, com 15 pontos. Pegando tudo isso, no meu entendimento, a briga pelo Z4 está muito equilibrada. Eu começo a achar que o corte não será 45 pontos, o corte será muito maior nesse ano. Eu acho que pode ser 46 ou 47 pontos das equipes ali, porque os times de baixo estão começando a pontuar e a tendência é que pontuem mais, né, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Eu continuo achando, né, mesmo com a vitória de ontem, que o Atlético Goianiense já caiu. O Cuiabá deu uma respirada com empate contra o Atlético Mineiro, de repente pode ganhar um corpo, mas eu acho que essas duas últimas vagas contra o rebaixamento estão entre Fluminense, Vitória, Corinthians, Grêmio, Criciúma. Vejo o Internacional porque vive um momento terrível e vai até aqui o Vasco da Gama, talvez. São os times que hoje eu encaro que brigam contra o rebaixamento. E depende dessa situação dos jogos a menos do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer suas 2 partidas a menos, chegaria a 42 pontos e poderia se colocar na briga pelo título brasileiro. Mas hoje, pela tabela atual, eu coloco de Flamengo, que é o 4º colocado, até o Botafogo, como os times que brigam pelo título brasileiro. E a próxima rodada, que terá início no próximo final de semana, nós teremos Atlético Mineiro e Fluminense, jogo lá em Minas Gerais, Palmeiras e Cuiabá, jogo no Allianz, Atlético Goianiense e Juventude, o nosso jogo que é chato fora de casa contra o Bahia, mas a gente tem que entender qual será esse Bahia para esse jogo do final de semana, já que a equipe soteropolitana terá a Copa do Brasil. Será que o Rogério Ceni vai poupar peças, vai colocar força máxima ou vai visar essa Copa do Brasil? Criciúma e Grêmio, Fortaleza e Corinthians. Então Fortaleza tem um jogo em casa contra o Corinthians, que está ali na beirinha da zona de rebaixamento, mas é um jogo chato para a equipe do Fortaleza, mas eles são favoritos. Internacional e Cruzeiro, São Paulo e Vitória, Flamengo e Red Bull Bragantino e Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Pegando toda essa tabela que nós temos aqui do Campeonato Brasileiro, na disputa pelo título, eu acho que quem tem o jogo mais difícil da rodada é o Botafogo, que joga fora de casa contra a equipe do Bahia. Então a gente tem um jogo muito complicado fora de casa. O Fortaleza tem um jogo grau médio, o Palmeiras tem um jogo fácil em casa contra o Cuiabá e o Flamengo tem um jogo, eu acredito, também fácil em casa contra o Red Bull Bragantino, que vive um momento muito ruim. A equipe de Bragança Paulista tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, então você tem ali um time que não vive um bom momento. Então é isso, meus amigos. Tabela do Campeonato Brasileiro sendo colocada para vocês, do SofaScore. QR Code está aqui. Se vocês não seguem, não baixaram o aplicativo SofaScore, está aqui. Só vocês apontarem seus celulares e baixarem o melhor e mais completo aplicativo de futebol do planeta Terra. Beijos, link aqui embaixo no primeiro comentário também para vocês baixarem e darem aquela moral. Valeu, gente. Fui, fiquem com Deus. Fogo neles. Teremos almoço com o TF ali por volta de meio-dia. E Noite Alvinegra, lá de Volta Redonda, por volta das 8h30. E tem resenha com o TF hoje, ali por volta de 2 horas da tarde. Valeu, gente. Beijo, tchau, tchau. Fui, fogo neles. Tamo junto sempre.